Zara sempre acreditou que tinha todas as respostas sobre a vida, a fé e o que vem depois. Como uma muçulmana devota, seguia os ensinamentos de sua religião com um compromisso inabalável, certa de que entendia os mistérios da eternidade. Mas e se tudo em que você acredita for colocado à prova em um instante? Foi exatamente isso que aconteceu com Zara Malik em uma manhã comum de inverno, um dia que começou como qualquer outro, mas terminou abalando as bases de tudo o que ela achava que sabia. Você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos? Existe uma única verdade, ou essa realidade varia para cada pessoa? A história de Zara oferece uma perspectiva surpreendente, algo que desafia os limites convencionais e confronta crenças enraizadas. Sua experiência não é apenas intrigante, mas transformadora, nos forçando a reconsiderar o que sabemos sobre a vida e a morte. Aos 47 anos, Ara era mãe de 2 filhos e levava uma vida que muitos chamariam de modesta e previsível em Lansing, Michigan. Seus dias eram ocupados por rotinas. Trabalhava como técnica de farmácia, administrava sua casa ao lado do marido Karen e guiava seus 2 adolescentes, Amira e Zai, pelas dificuldades e alegrias da adolescência. Filha de imigrantes paquistaneses, Ara foi criada em uma família profundamente religiosa, onde tradição e fé eram os alicerces de sua formação. Ela orava 5 vezes por dia, jejuava durante o Ramadã e seguia rigorosamente os ensinamentos que seus pais lhe haviam transmitido desde a infância. Naquela fatídica manhã de inverno, tudo parecia comum. Zara estava na cozinha, multitarefando como sempre, preparando o café da manhã para os filhos enquanto mentalmente organizava as tarefas do dia. No fundo, o noticiário falava sobre uma nevasca prevista para aquela semana. O que ela não sabia era que uma ameaça invisível já havia invadido sua casa, uma ameaça da qual ninguém ali tinha consciência. Sem que Zara soubesse, o sistema de aquecimento antigo da casa havia desenvolvido uma falha perigosa, liberando monóxido de carbono no ar. O detector, que deveria alertá-los, estava sem bateria há semanas, uma negligência simples, mas de consequências devastadoras. Enquanto Zara se movimentava pela cozinha, começou a sentir uma tontura leve, algo que ela atribuiu ao cansaço. No entanto, os sintomas rapidamente pioraram. Sua filha Mira, queixando-se de uma forte dor de cabeça, decidiu não ir à escola, enquanto Zá estava no andar de cima, tomando banho, alheio ao perigo mortal que se espalhava pela casa. A tontura de Zara logo se transformou em uma sensação de vertigem insuportável, e sua visão começou a escurecer. Tentou chamar por ajuda, mas seu corpo não respondia. Amira, mesmo se sentindo mal, conseguiu ligar para os serviços de emergência a tempo. Quando os bombeiros chegaram, encontraram níveis críticos de monóxido de carbono na casa e imediatamente evacuaram a família. Naquele momento, Ara já estava inconsciente, Zay havia desmaiado no banheiro, e Amira mal conseguia caminhar. Durante o resgate caótico, o coração de Zara parou no caminho para o hospital. Por 4 minutos e 37 segundos, ela foi clinicamente declarada morta. Mas o que aconteceu durante esse breve intervalo de tempo parecia, para Zara, uma eternidade em um lugar que desafiava a compreensão. Quando recobrou a consciência no hospital, sua visão sobre a vida estava irrevogavelmente transformada. Por anos, Ara havia medido sua espiritualidade e valor através da adesão rigorosa à sua fé. Ela constantemente se perguntava se estava cumprindo suas obrigações como muçulmana, orando nos horários certos, vestindo-se modestamente e criando seus filhos dentro dos valores religiosos que tanto prezava. Seu casamento com Karen era baseado em crenças compartilhadas, e seus filhos foram educados nos princípios de sua fé. Tudo em sua vida refletia um profundo compromisso em fazer o que era certo aos olhos de Deus. No entanto, durante aqueles 4 minutos, sua realidade foi completamente despedaçada. Nesse breve momento entre a vida e a morte, Ara experimentou algo que ela lutaria para colocar em palavras. Uma sensação de unidade, paz e clareza avassaladora. Não era o além-vida que ela sempre imaginou ou foi ensinada a esperar. Enquanto estava inconsciente, Ara sentiu como se estivesse em um espaço que parecia infinito, mas ao mesmo tempo íntimo. Não era um lugar físico, mas parecia mais real do que qualquer coisa que ela já havia vivido. As barreiras do tempo desapareceram, e ela descreveu um senso de conexão não apenas com as pessoas que conhecia em vida, mas com toda a criação. A experiência não estava confinada ao arcabouço de sua religião, mas também não a negava. Em vez disso, ampliou sua compreensão da espiritualidade de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Quando acordou,
Os primeiros pensamentos de Zara não foram de alívio, mas de admiração. Ela não conseguia se livrar da sensação de que havia vislumbrado uma verdade universal, algo que transcendia as estruturas rígidas da religião que seguia a vida toda. Essa realização não diminuiu sua fé, mas a redefiniu, forçando-a a reexaminar tudo o que acreditava sobre Deus, o céu e a jornada da alma após a morte. Os médicos e paramédicos chamaram sua recuperação de milagrosa. Se Amira não tivesse agido tão rapidamente ou se os socorristas tivessem chegado apenas alguns minutos depois, nenhum deles teria sobrevivido. Para Zara, isso não foi apenas um golpe de sorte. Foi um momento divinamente orquestrado, destinado a abrir seus olhos para uma verdade maior. A experiência de quase morte de Zara foi muito mais do que um evento traumático. Foi uma oportunidade de rever tudo o que ela achava que sabia sobre o propósito da vida e o que nos aguarda além dela. Mas aquela jornada estava apenas começando, e as respostas que ela havia encontrado a colocariam em um caminho que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram à sua experiência de quase mortes, Ara começou a refletir sobre sua vida com uma profundidade que nunca havia conhecido antes. As regras rigorosas que ela seguirá com tanta dedicação agora pareciam menos sobre buscar a aprovação de Deus e mais sobre se conectar com o divino de uma forma pessoal e significativa. Suas orações, antes mecânicas e rotineiras, ganharam uma nova dimensão. Em vez de cumprir obrigações, ela passou a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador, um vínculo baseado no amor e na compreensão, e não no medo ou na culpa. A jornada de Zara não foi apenas sobre redefinir sua fé, mas também sobre transformar seus relacionamentos. Sua ligação com Karen, seu marido, tornou-se mais forte conforme ela compartilhava sua experiência com ele. Juntos, começaram a explorar o que significava viver uma vida enraizada no amor e na compaixão, em vez de no medo do julgamento. Seus filhos, Amira e Zai, também foram profundamente impactados. Inspirados pelas palavras de sua mãe, começaram a fazer suas próprias perguntas, buscando entender as verdades espirituais que ela agora descobria. Os momentos mais simples da vida, observar a neve caindo pela janela, preparar refeições para a família ou simplesmente sentar em silêncio, ganharam um significado sagrado para Zara. Ela percebeu que o divino não estava confinado a lugares de adoração ou rituais religiosos, mas estava presente em cada respiração, em cada interação, em cada batida do coração. A história de Zara nos desafia a questionar o que realmente acreditamos sobre a vida, a morte e a existência além deste mundo. Ela nos força a refletir. Nossa fé é apenas um conjunto de regras que seguimos por obrigação, ou é um relacionamento vivo e dinâmico que molda como vemos o mundo? Ao continuar compartilhando suas jornadas, Ara espera que outros encontrem a coragem de questionar, buscar e, eventualmente, descobrir as verdades profundas que vão além do véu da certeza. Conforme sua jornada extraordinária avançava, o peso das descobertas de Zara tornava-se mais intenso, mas também mais iluminador. Durante aquele breve momento fora de sua existência terrena, ela sentiu sua identidade se desfazer e se reconstruir ao mesmo tempo. A presença do anjo irradiava uma sabedoria que Zara não podia questionar ou resistir. As mensagens que ele transmitia não eram faladas, mas sim gravadas diretamente em sua alma, como se sempre estivessem lá, esperando para serem reveladas. Naquele espaço que ela descreveu como o Tribunal da Luz, sua percepção de tempo e espaço se dissolveu. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, mas cada momento era vivido com clareza e intenção. As almas que se apresentavam diante do juiz da luz não eram julgadas como Zara imaginava, não por uma lista de regras ou por uma escala externa. Suas vidas eram expostas, iluminadas pelas escolhas que fizeram, pelas verdades que abraçaram ou rejeitaram e pelas oportunidades que aproveitaram ou ignoraram. Algumas almas estavam presas a verdades que, em vez de libertá-las, as ancoravam na escuridão. Essas verdades não vinham do divino, mas de interpretações humanas, erros e tradições que haviam se distorcido ao longo dos séculos. Zara viu isso com clareza ao observar suas próprias correntes. As inscrições em árabe que as adornavam eram belas, representando a profunda fé que ela carregou durante toda a vida. No entanto, essa beleza mascarava sua verdadeira natureza, um peso que a afastava da luz acima. O anjo lhe transmitiu uma compreensão profunda. A sinceridade na crença não era suficiente. Zara viu incontáveis almas que haviam vivido devotamente dentro de suas respectivas religiões, praticando suas fés com fervor. No entanto, naquele lugar de clareza absoluta, essas crenças eram reveladas como incompletas.
Não era que lhes faltasse bondade ou esforço, mas que haviam perdido a verdade última. O coração de Zara se partiu ao reconhecer rostos familiares entre as almas que desciam. Karim, cuja voz outrora guiava o chamado à oração com tanta convicção, agora flutuava para baixo, suas contas de oração escorregando por entre os dedos como areia. Fátima, que dedicou sua vida a ensinar o Alcorão às crianças, também estava lá, seu rosto uma máscara de tristeza e descrença. Zara quis estender a mão, puxá-los de volta para a luz, mas a presença do anjo lembrou de que o destino deles não estava em suas mãos. A angústia dessas almas era palpável, uma força quase física naquele espaço. Seus gritos ecoavam no vazio, implorando a Allah, aos profetas, a deuses de todos os tipos, mas nenhuma resposta vinha. Zara compreendeu então que aquele silêncio não era um ato de crueldade, mas o resultado de escolhas feitas em vida, de oportunidades de buscar a verdade última que haviam sido ignoradas. Sua atenção foi então direcionada para as almas das crianças, pequenas e radiantes, sendo atraídas para a luz. Ao contrário dos adultos, elas não carregavam correntes, não estavam presas por crenças errôneas ou devoções equivocadas. Sua inocência lhes permitia ascender livremente, intocadas pelos fardos do mundo que haviam deixado para trás. Zara sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque aquelas crianças estavam livres da angústia das almas que desciam, mas tristeza porque sabia quantos pais seriam separados de seus filhos para sempre. O anjo revelou a Zara as correntes de luz que prendiam tantas almas. Essas correntes não eram feitas de malícia ou pecado, mas de crenças, tradições e práticas que pareciam justas e sagradas em vida. Zara viu suas próprias correntes em maior detalhe, as intricadas inscrições árabes contando a história de sua devoção ao Islã. Ela havia seguido os ensinamentos com todo o seu coração, convencida de que vivia na verdade. Mas ali, naquele reino de clareza absoluta, viu como até mesmo as práticas mais devotas podiam se tornar barreiras quando não estavam alinhadas à verdade suprema. A alma de Zara tremeu quando o anjo a levou para mais perto do juiz de luz. Ela não conseguia olhar diretamente para a presença, sua santidade era avassaladora demais para suportar. No entanto, sentiu sua essência, pura, justa e repleta de um amor que superava qualquer coisa que ela já havia conhecido. Não era a figura distante e autoritária que ela imaginava em suas orações. Era um ser de compaixão e justiça perfeitas, que pesava as escolhas de cada alma com precisão e graça. Naquele momento, Zara percebeu que sua jornada estava apenas começando. As verdades que descobriu naquele tribunal de luz não apenas desafiaram suas crenças, mas as expandiram de formas que ela jamais poderia imaginar. E ao retornar ao mundo terreno, ela sabia que precisava compartilhar o que havia aprendido, mesmo que muitos pudessem não entender ou acreditar. O anjo direcionou o olhar de Zara para as almas que, em vida, haviam descoberto a verdade. Suas existências foram marcadas por uma busca sincera por amor, humildade e uma profunda conexão com o divino. Essas almas brilhavam com uma luz que parecia levá-las sem esforço para os reinos mais altos. Seus caminhos não haviam sido definidos por uma adesão rígida a rituais ou dogmas, mas por uma busca genuína pelo que era real e eterno. Zara começou a compreender que a jornada de uma alma não era sobre seguir perfeitamente um conjunto de regras, mas sobre alinhar-se com a verdade suprema. O anjo mostrou-lhe momentos de sua própria vida em que ela esteve próxima desse alinhamento, atos de bondade, momentos de humildade e ocasiões em que ela questionou verdades mais profundas. No entanto, também lhe foram mostrados momentos em que ela havia se agarrado às suas crenças por medo, e não por amor, e instantes em que havia julgado os outros em vez de oferecer compaixão. Conforme essas cenas se desenrolavam diante delas, Zara sentiu uma mistura profunda de gratidão e arrependimento. Gratidão pela clareza que estava recebendo, mas arrependimento pelas oportunidades que havia perdido para viver em harmonia com a luz. Ela sabia, naquele instante, que sua vida nunca mais seria a mesma e que essa revelação exigiria uma transformação não apenas de suas crenças, mas de toda a sua maneira de viver. O anjo então transmitiu a Zara uma verdade final e urgente. As escolhas que fazemos nesta vida não afetam apenas a nós mesmos, elas ecoam na eternidade, moldando o destino de nossas almas e impactando as vidas daqueles ao nosso redor. A mensagem era clara. Zara havia recebido essa experiência não apenas para si mesma, mas para compartilhá-la com outros, ajudando-os a enxergar a luz antes que fosse tarde demais. Conforme sua visão começou a desaparecer, Zara sentiu-se sendo puxada de volta para o seu corpo. A escuridão ao seu redor se dissolveu,
substituída pelo som suave dos monitores do hospital e pelas vozes abafadas de médicos e enfermeiros. Ela abriu os olhos, respirando fundo, seu coração acelerado com um propósito renovado. Ela sabia que a missão de sua vida acabava de começar. Aquilo não era o fim de sua jornada, mas o início de algo muito maior. Zara passaria o resto de seus dias compartilhando a mensagem urgente que havia recebido, uma mensagem de verdade, amor e das consequências eternas de nossas escolhas. E, ao fazer isso, esperava conduzir outros em direção à luz que havia visto, a luz que prometia esperança, redenção e um novo começo. Conforme a jornada de Zara continuava, as revelações que enfrentava tornavam-se ainda mais profundas, abalando as bases de suas crenças. Ela se encontrou, se é que esse conceito pode ser aplicado naquele reino espiritual, diante de verdades que nunca ousara questionar. Uma mulher de sua mesquita, uma figura familiar em sua comunidade, foi trazida à presença de um registro de sua vida. Cada momento em que ela havia tido contato com ensinamentos cristãos, seja por missionários, panfletos ou até mesmo exposições casuais a serviços religiosos, era apresentado como uma evidência incontestável. Zara sentiu o peso dessas oportunidades perdidas, como ecos de escolhas que nunca foram feitas. Então chegou a vez dela. Cada instante de sua vida, cada momento em que proclamou orgulhosamente a Shahada, a declaração de fé central ao Islã, foi exposto. Memórias inundaram-na, ocasiões em que havia reduzido Jesus a apenas um profeta, quando descartou a Bíblia como corrupta ou incompleta, e quando ensinou a seus filhos a rejeitar o cristianismo. Essas não eram apenas lembranças, eram realidades incontestáveis, vividas com uma clareza penetrante. A presença do anjo era implacável, e Zara sentiu o peso esmagador de seus equívocos. No entanto, ao contrário de outras almas que havia observado, o julgamento de Zara não era definitivo. Aquele não era o fim de sua história, mas o começo de algo muito maior. O anjo comunicou-se com ela não por palavras, mas através de uma infusão de entendimento. Ela estava sendo mostrada aquelas verdades por um motivo. Ela retornaria ao mundo dos vivos, incumbida da missão de compartilhar o que havia aprendido. Conforme começaram a ascender, Zara sentiu suas correntes se soltarem. As falsas crenças que aprendiam começaram a se dissolver. A luz para a qual se moviam não era apenas radiante, ela estava viva, preenchendo Zara com calor que ela jamais havia conhecido. Enquanto subiam, ela viu o que pareciam ser reinos, cada um mais belo e majestoso que o anterior. Não eram os céus em camadas que havia aprendido sobre o Islã. Eram algo completamente diferente, algo incompreensível, mas profundamente reconfortante. E então ela o viu. Jesus Cristo apareceu, mas não como ela o havia imaginado em sua vida terrena. Ele não era apenas um profeta ou uma figura histórica. Sua presença era avassaladora, emanando um amor tão profundo que parecia que iria desfazer seu ser. Na presença dele, as mentiras que ela acreditava sobre ele caíram por terra sem esforço. Ela o viu como Deus, não dividido em 3 entidades separadas, mas como uma essência única, expressa em 3 pessoas, um conceito que sempre descartara como impossível. Agora fazia sentido, não por lógica ou razão, mas por experiência direta, como ver cores pela primeira vez após uma vida inteira em preto e branco. O anjo revelou, então, cenas da história, momentos que ela nunca havia aprendido ou sequer imaginado. Ela viu a crucificação de Jesus, uma realidade que sempre lhe ensinaram a negar. Ela viu sua ressurreição e a igreja cristã primitiva, espalhando uma mensagem de esperança e salvação. Essas não eram apenas histórias, eram verdades se desenrolando diante dela. Também foi mostrado a ela como outras religiões, incluindo o Islã, haviam tomado e distorcido essas verdades ao longo do tempo. Naquele instante, Zara compreendeu que sua missão não era apenas para si mesma. Ela carregava um fardo e uma responsabilidade de compartilhar essa revelação com o mundo, ajudando outros a enxergarem além das barreiras que os mantinham distantes da luz. A revelação mais difícil veio em seguida. O anjo mostrou a Zara as origens dos ensinamentos islâmicos, revelando uma história moldada não apenas por orientação divina, mas também por ambição humana e poder político. O profeta perfeito que ela reverenciava foi apresentado sob uma nova perspectiva, não para condená-lo ou seus seguidores, mas para expor como enganos foram cuidadosamente arquitetados ao longo dos séculos. Zara viu como essas distorções haviam sido usadas para desviar incontáveis pessoas sinceras, incluindo ela mesma, da verdade suprema.
O anjo a levou a um lugar que parecia uma vasta biblioteca, embora não houvesse livros. Em vez disso, continha histórias de vidas, não apenas o que as pessoas haviam feito, mas também o que poderiam ter feito. Zara viu caminhos alternativos que sua vida poderia ter tomado se tivesse aceitado a verdade mais cedo. Ela viu a si mesma e sua família vivendo sem o peso de crenças distorcidas, liderando outros para a liberdade, em vez de aprofundá-los em prisões espirituais. A visão era um misto agridoce de arrependimento e esperança. Então, ela foi mostrada as vidas que havia influenciado. Amigos que encorajou a abraçar práticas islâmicas mais rígidas. Vizinhos que convidou para a mesquita. Seus próprios filhos, que ela havia ensinado a rejeitar crenças cristãs. A mensagem do anjo era clara. Ela teria que responder não apenas por sua própria vida, mas pelos efeitos de suas ações na vida de outros. Contudo, mesmo diante dessa revelação pesada, havia esperança. Zara teve vislumbres do futuro, vendo como seu testemunho impactaria outras pessoas. Ela viu muçulmanos ouvindo sua história e começando a questionar suas crenças, iniciando suas próprias jornadas em direção à verdade. O anjo deixou claro que sua experiência de quase morte não era apenas para benefício próprio, mas para servir como um farol para outros. Conforme a luz se tornava mais brilhante, eles subiam ainda mais. Zara encontrou-se no que só podia descrever como a sala do trono do céu. A presença de Deus era avassaladora, diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. Esse não era o Allah distante e impessoal para quem ela havia orado durante toda a sua vida. Era um pai que a conhecia completamente, que a amava com amor perfeito e incondicional. Naquele lugar, ela testemunhou a realidade da salvação. Ela viu almas entrando no céu, não por seus próprios méritos ou boas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Suas vidas refletiam essa fé através de sacramentos, atos de amor e a inspiração do Espírito Santo. Zara entendeu, em um instante, que a salvação não era algo que podia ser conquistado. Era um presente de graça, oferecido gratuitamente, mas que exigia uma resposta de fé. O anjo então mostrou a ela conversas no céu. Almas que haviam acabado de chegar falavam com Jesus, sua admiração e alegria evidentes. Alguns tinham sido muçulmanos, outros hindus, budistas e até ateus. O que mais impressionou Zara foi como muitos diziam a mesma coisa, mas eu tinha tanta certeza de que estava certo. O amor que encontravam era esmagador, mas, para muitos, era tarde demais para mudar seus destinos. O anjo também revelou a Zara os santos da história cristã. Eles não eram figuras distantes ou inacessíveis, mas vivos, vibrantes e humildes. Adoravam ao lado de ex-muçulmanos e de outros que haviam encontrado a verdade durante suas vidas terrenas. A unidade que ela testemunhou era de tirar o fôlego, sem hierarquias, sem divisões, apenas uma celebração compartilhada da graça de Deus. Por fim, Zara foi mostrada a realidade do inferno. Não era um lugar caricatural com demônios segurando tridentes, mas um reino de tormento onde a presença de Deus estava completamente ausente. O fogo que ela viu era ao mesmo tempo literal e simbólico, representando a angústia eterna da separação do Criador. As almas ali sofriam não porque estavam sendo punidas por forças externas, mas porque haviam rejeitado a única fonte de vida e luz. Quando a visão terminou, Zara sabia qual era sua missão. Ela havia recebido uma segunda chance, um propósito muito maior do que jamais imaginara. Ela voltaria ao mundo dos vivos para compartilhar o que havia visto, guiar outros em direção à verdade que havia descoberto e ajudá-los a se libertarem das correntes que um dia aprenderam. Enquanto permanecia na presença do anjo, as revelações continuaram, cada uma mais dolorosa e profunda do que a anterior. Ela assistiu a líderes religiosos que antes admirava sofrerem em angústia, seu tormento intensificado pelo conhecimento de como seus ensinamentos haviam desviado outros. Cada alma influenciada por eles acrescentava ao seu sofrimento, e, mesmo assim, em meio à dor, reconheciam a justiça de seu destino. Então veio a visão mais devastadora de todas. Zara viu milhões de muçulmanos, sinceros, devotos, orando com profunda fé. No entanto, suas orações atingiam uma barreira, como se houvesse um teto de latão inquebrável. Não era que Deus não os ouvisse, era que estavam orando a uma compreensão equivocada de quem ele realmente era. Satanás havia usado sua devoção contra eles, aprisionando-os em um ciclo de desempenho religioso que os mantinha cegos à verdade. Sua sinceridade era real,
mas não era suficiente para superar o abismo entre eles e a salvação através de Jesus Cristo. O anjo então revelou a Zara seu futuro caso escolhesse retornar à vida. Ela viu rejeição de sua comunidade, conflitos dentro de sua família e acusações de loucura ou traição. Mas, ao lado dessas lutas, ela viu algo belo, vidas transformadas por seu testemunho. Ela viu muçulmanos começando a questionar suas crenças, buscando a verdade pela primeira vez. Sua história quebraria correntes de falsidade e levaria outros à salvação. O que veio em seguida foi uma escolha, uma que mudaria a eternidade. O anjo deu a ela a opção de permanecer no céu, de permanecer na paz e no conforto da presença de Deus, ou retornar ao mundo quebrado para compartilhar a verdade que havia visto. O chamado do céu era forte, seu amor e descanso eram quase irresistíveis. Mas, quando viu os rostos daqueles que seriam impactados por sua história, incluindo sua própria família, a decisão tornou-se clara. Ela escolheria voltar. Antes de enviá-la de volta, o anjo mostrou a Zara uma última visão. Ela se viu diante de Jesus no dia do julgamento, mas dessa vez como alguém que havia completado sua missão. Suas palavras ecoaram profundamente em sua alma. Muito bem, serva boa e fiel. A alegria daquele momento superou qualquer sofrimento que ela pudesse enfrentar em sua vida terrena. A transição de volta foi abrupta, como ser forçada através de um túnel estreito e sufocante. Zara acordou sob as luzes brilhantes do hospital, com uma dor surda no peito causada pelas manobras de reanimação. O primeiro rosto que viu foi o de Karen, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava sua mão. Seus filhos estavam lá também, com os rostos vermelhos e inchados de tanto chorar. Os médicos chamaram sua sobrevivência de miraculosa, mas Zara sabia que não fora um acidente. Quando os médicos deixaram o quarto, ela tentou explicar o que havia visto, mas suas palavras foram recebidas com ceticismo. Karen descartou tudo como confusão causada pela falta de oxigênio. Amira e Zai trocaram olhares desconfortáveis, incertos sobre o que pensar das alegações extraordinárias da mãe. O retorno para casa foi ainda mais difícil. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade muçulmana, e Zara logo se viu isolada. Amigos que conhecia há décadas pararam de falar com ela. O imã visitou sua casa, pedindo que procurasse ajuda psiquiátrica. Seus pais ligaram do Paquistão, as vozes embargadas de lágrimas enquanto imploravam para que ela voltasse atrás. Karen, paciente no início, tornou-se cada vez mais distante quando Zara se recusou a frequentar a mesquita e começou a visitar uma igreja local. Apesar das turbulências, Zara sentia uma clareza e paz renovadas. Participava dos sacramentos, encontrava conforto na oração e devorava a Bíblia com um apetite espiritual que nunca havia experimentado. Versículos que antes desprezava agora enchiam seu coração de compreensão e esperança. Cada página parecia falar diretamente com ela, como se aquelas palavras tivessem sido escritas exatamente para aquele momento de sua vida. Sua família lutava para lidar com as mudanças. Karen discutia com ela sobre o que dizer às crianças, acusando-a de abandonar tudo o que haviam construído juntos. No entanto, mesmo em suas brigas, havia sinais de transformação. Uma noite, pegou Karen lendo em segredo o Evangelho de João, sua curiosidade lentamente superando sua resistência. Outros começaram a procurá-la também. Muçulmanos de sua comunidade, muitos dos quais alimentavam dúvidas em silêncio, entraram em contato com ela de forma discreta. Uma amiga admitiu que frequentava cultos cristãos secretamente há meses e queria saber mais sobre os sacramentos. Amira, inicialmente cética, começou a fazer perguntas e realmente ouvir as respostas da mãe. 6 meses após sua experiência de quase mortes, Zara foi convidada a compartilhar sua história em uma pequena igreja. Nervosa, mas determinada, ela ficou diante da congregação e relatou sua jornada. A resposta foi avassaladora. Lágrimas fluíam livremente enquanto suas palavras ressoavam nos corações da audiência. Entre os ouvintes estavam muçulmanos que haviam ido por curiosidade. Ao final da noite, 3 pessoas decidiram aceitar Cristo, comprometendo-se com o batismo e uma vida de fé. Agora, 2 anos depois, a casa de Zara tornou-se um local de encontro para buscadores. Toda semana, pessoas chegam com perguntas, ex-muçulmanos, céticos e aqueles que tiveram suas próprias experiências sobrenaturais. A casa vibra com conversas discretas, orações e testemunhos de vidas sendo transformadas. As ameaças diminuíram,
mas não desapareceram completamente. Zara ainda recebe mensagens de ódio, mas elas já não a incomodam. Uma vez que você vê a verdade da eternidade, ameaças terrenas perdem o poder. A maior alegria de todas veio há 3 meses, quando Amira confidenciou a Zara que havia começado a orar a Jesus. Amira contou que encontrou o amor de Deus enquanto lia a Bíblia que sua mãe lhe deu. Ela expressou o desejo de participar dos sacramentos e viver sua fé por meio de atos de caridade. Zai, embora ainda lutando com suas crenças, começou a fazer perguntas mais profundas e reflexivas. Zara ora fervorosamente para que o coração dele também se abra. Todas as noites, Zara agradece a Deus pela segunda chance que ele lhe deu. Ela sabe que o caminho à frente continuará difícil, mas o abraça com alegria. Ela não pode permanecer em silêncio, não enquanto tantas vidas estão em jogo. Muitas pessoas sinceras ainda estão procurando nos lugares errados, assim como ela um dia fez. Se seu testemunho puder ajudar até mesmo uma única pessoa a encontrar a verdade, então cada perda que ela sofreu terá valido a pena. Se esta história tocou seu coração, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar a verdade e transformar vidas para sempre.